Olá, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Cidade. E hoje, a honra e o prazer de receber mais uma vez no estúdio da TVC Paracatu o advogado Dr. João Marcos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vilmar. Boa tarde a todos os telespectadores da TVC Paracatu. É uma honra mais uma vez estar aqui presente e trazer um tema de suma importância para toda a população de Paracatu, Vilmar. E hoje a gente falando aí de um tema muito importante, interessante, Tribunal do Júri. E começando aqui com a primeira pergunta, doutor João Marcos, o que é o Tribunal do Júri e quando ele surgiu aí no Brasil? O Tribunal do Júri é uma instituição criada em 1822, ou seja, esse ano faz 200 anos que a gente tem o Tribunal do Júri aqui no Brasil. E levando em conta isso, o Tribunal do Júri ele consiste num tribunal que as pessoas julgam outras pessoas, ou seja, os semelhantes julgam seus semelhantes em relação a crimes dolosos contra a vida, Vilmar. E quais crimes, o Tribunal do Júri ele julga? Exatamente. O Tribunal do Júri ele só julga os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? O aborto, o homicídio, também o infanticídio, o feminicídio e a instigação ao suicídio, Vilmar. São esses os crimes que o Tribunal do Júri tem a competência de julgar. E quem são os julgadores do Tribunal do Júri e quem participa? Os julgadores do Tribunal do Júri são pessoas de reputação ilibada. O que são pessoas de reputação ilibada? São pessoas que têm a reputação íntegra, ou seja, elas não têm nenhuma sujeira, digamos assim, perante a sociedade, elas não têm rastro nenhum de corrupção. Ou seja, são pessoas íntegras, são pessoas de reputação ilibada que vão ser os julgadores das pessoas que vão sentar na cadeira do réu. Doutor, e dentro aí do Tribunal do Júri tem um procedimento. Como é que funciona aí esse procedimento? O procedimento do Tribunal do Júri, ele é de uma maneira especial, ou seja, vai sentar ali primeiro para ser ouvida a vítima, lá no plenário, depois vão ser ouvidas testemunhas e, por fim, será realizado o interrogatório do réu, ou seja, ele vai explicar por que ele está sendo acusado daquilo, eventualmente para ele negar a autoria ou também de confessar esse crime que ele está sendo acusado e, posteriormente, vai abrir a fase dos debates, ou seja, o Ministério Público ele vai fazer uma sustentação oral pelo prazo de 1h30 e, posteriormente, acabado esse tempo, a defesa, o advogado, ele vai fazer a sua sustentação oral defendendo o seu cliente. Posteriormente, se haver necessidade, se o Ministério Público quiser voltar, ele vai apresentar a réplica pelo prazo de 1 hora e, posteriormente, a tréplica pelo advogado do acusado também pelo prazo de 1 hora. E, por fim, os jurados vão julgar de acordo com os quesitos que o juiz vai apresentar para os jurados. E aí, o juiz vai proferir a sentença de acordo com a decisão dos jurados em eventual absolvição ou condenação daquele réu no Tribunal do Júri, Vilmar. Então, um procedimento aí bem longo mesmo, né? Exatamente. Tem júris que demoram bastante, tem outros júris que demoram menos. É muito comum a gente ver júris que demoram mais. A gente pode citar um exemplo prático e que faz pouco tempo que aconteceu da Boate Kiss. O júri demorou 10 dias, porque eram muitas testemunhas, era um júri acalorado, de comoção social, então por isso que demora. E normalmente os júris eles são mais acalorados, eles demoram mais tempo, e por isso que a gente tem essa repercussão, às vezes, midiática também em relação a alguns casos, Vilmar. Doutor, e qual a importância do Tribunal do Júri para a população? A importância do Tribunal do Júri é muito grande, Vilmar, porque o Tribunal do Júri é do povo, para o povo e pelo povo. Por quê? Porque os semelhantes julgam os seus semelhantes. Uma pessoa da sociedade civil vai julgar outra pessoa da sociedade civil. Não é o juiz togado, aquele que formou em direito, que passou no concurso, que vai julgar a pessoa. Não, vai ser uma pessoa de reputação ilibada, de reputação íntegra, que vai julgar o seu semelhante. Isso demonstra a nossa democracia. Então, o Instituto do Tribunal do Júri ele é muito importante para a nossa sociedade. E, como eu disse, esse ano, faz 200 anos que a gente tem o Tribunal do Júri no Brasil. E é um ganho tremendo para a nossa população
enquanto sociedade, para que a gente tenha institutos democráticos como esse, porque a sociedade vai julgar os seus semelhantes, então não há nenhuma, como eu posso dizer, não vai haver nenhuma discrepância em relação ao julgamento daquela pessoa que vai sentar na cadeira do réu, Vilmar. Quero agradecer a sua presença, né, aqui no Jornal da Cidade mais uma vez e falar de um tema tão interessante e importante como esse. E vou deixar alguns instantes aí para as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, Vilmar, tratando sobre um tema de suma importância para toda a população. Inclusive é um tema que deixa muitas dúvidas na população. Então, a gente esclarecer, explicar como funciona o Tribunal do Júri é muito importante, porque o Tribunal do Júri ele está contido na nossa Constituição, é uma cláusula pétrea, nunca vai deixar de existir. Então, a gente tem que sempre levar informação de qualidade e que seja muito importante para toda a população de Paracatu. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui concedendo essa entrevista para você e para toda a população de Paracatu. E estendo os meus cumprimentos também a Thalita, a Elcária, ao Cláudio e toda a equipe da TVC Paracatu. Foi um prazer, Vilmar. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, senhor Marcos.